Muito boa noite a todos. Prazer a gente estar aqui para esse nosso exercício espiritual. A gente pensa que só precisa exercitar o corpo, só exercitar a mente nos concursos públicos, nas escolas, mas nós precisamos também exercitar o espírito, porque é o espírito, no espírito que estão os dons definitivos, as questões mais importantes, os desafios verdadeiros, em função dos quais a gente veio aqui para a Terra. A gente se debate tanto com as coisas do mundo que parece que a coisa mais importante são as coisas da matéria. Mas na verdade, mesmo por trás das questões da matéria, existem lições espirituais. O provisório está a favor do definitivo. É lidando com as coisas, com as doenças, com os desafios, com as questões de relacionamento da vida, que a gente está se preparando para lidar com os nossos problemas, para nos aperfeiçoar, para nos desenvolver. Dentro da vida, eu acho que o desafio mais intrigante que tem para a gente é o desafio das relações humanas. Não tem nada mais complicado do que um bom ser humano, fala a verdade. Entre os desafios que você pode imaginar das coisas mais difíceis da tua vida, certamente está a questão do ser humano. No trabalho, na família, entre os colegas. Geralmente na família estão os mais difíceis, porque do trabalho você fica relativamente poucas horas e é mais fácil de se desligar do que da família. Pois entre os problemas de relacionamento humano, a questão mais forte que está por trás de todos os nossos problemas de relacionamento está na comunicação. A comunicação é um lado muito difícil das relações humanas. A gente quase sempre se acha mal interpretado, a gente acha que as pessoas não nos compreendem, e o pior é que todas as pessoas da tua família acham o mesmo, então ninguém se compreende. Como é que é isso? Que comunicação é essa? Qual é o problema? Qual é o nó na nossa comunicação? A parte mais difícil da comunicação, sem dúvida nenhuma, está no ouvir. É uma arte muito difícil de ser percebida. Tanto é que Jesus, depois de cada ensinamento que ele dava, ele dizia assim: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. E a primeira vez que a gente ouve isso, fala assim, mas como assim? Como assim? Para que serve o ouvido? Para pendurar brinco? Para que será que serve o ouvido? Por que Jesus falaria, quem tiver ouvidos de ouvir? Se todo ouvido é de ouvir. O ouvido é feito para ouvir, meu Deus do céu. Como quem falar, quem tiver pés de andar. Ora, todo mundo que consegue captar sons, ouve. Será que as pessoas estão se ouvindo bastante ou só captam o som? Atualmente é muito comum você encontrar uma pessoa conversando que você pretende estar conversando com ela e ela no celular. Não está nem ouvindo no que tu está falando. Isso. Ela parece que está com você, mas está onde? Está bem longe. Vai saber. Está bem longe. Os olhos também denunciam, não são só os dedos. Os dedos denunciam que a pessoa não está ali na tua frente, mas os olhos também. Às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa olha para tudo quanto é lugar, menos para você. O que está acontecendo? O que acontece com a gente? Que a gente não consegue estar onde a gente está, conversar com quem a gente está conversando, ouvir o que está sendo falado. O que acontece com a gente? O que existe entre eu e o outro, entre você e as outras pessoas, que tem dificultado a nossa audição?
Por que que mesmo com Jesus na frente ensinando, as pessoas não conseguiam compreender o que Jesus queria falar? O que existe, afinal de contas, entre o nosso ouvido e a boca do outro que a gente não escuta? Tendo ouvidos, não escutamos. Esse é um desafio muito interessante. Resolvido esse, a gente, quem sabe, pode melhorar muito as nossas relações, porque vai melhorar a nossa comunicação. Rubem Alves, um magnífico autor de livros, ex-pastor evangélico, ele tem um artigo que ele fala que ele estava... Muita gente faz curso de oratória. A maioria de vocês sabe, né? Curso de oratória, a pessoa faz para saber falar. Ele acha tão importante o escutar que estava querendo fazer um curso de escutatória. Mas ele desistiu porque não teria ninguém inscrito. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Às vezes uma pessoa escolhe você no ônibus, fila de banco, e começa a falar dos problemas. Fala 5 minutos do problema dela se você tiver com muita paciência. Se não, a regra é: "Ih, comigo foi pior". E aí você fala 25 minutos na cabeça dela. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Por quê? O que acontece? Aonde a gente está que não está presente? A gente não está presente porque a gente está passado. E a gente não está presente porque a gente está futuro. Como assim? Tem muita coisa que prejudica, que está entre eu e a pessoa. E muitas dessas coisas estão entre a boca da pessoa e o meu ouvido, está no passado. Então a pessoa teve uma experiência ruim, às vezes, por exemplo, com o sexo oposto, e ela está falando comigo, e eu, ao olhar uma mulher, falo: mulher é tudo igual, só muda de endereço. E eu tive a experiência ruim com uma pessoa do sexo feminino e generalizo. Isso acontece só do homem para a mulher? Não. Isso chama-se o quê? Que cortina é essa que está entre um homem e uma mulher, duas pessoas, que dificulta eu ouvir de verdade aquela pessoa? Chama-se preconceito. Se eu tiver preconceito também com pessoa negra, vão ser 2 cortinas entre eu e ela. Se tiver preconceito com uma mulher negra e que seja pobre, vão ser 3 cortinas entre eu e ela. É fácil de ver o som? É fácil de perceber o som? Por que não é fácil? Porque eu já tenho preconceitos, eu tenho generalizações, eu tenho ideia, antes da pessoa falar, eu já sei como é que ela é. Mulher é assim, assim, assado. Negro é assado, assado, assado. Pobre. Aí, se você tem tanto preconceito, tanta cortina, o som não chega, você não consegue perceber o que aquela individualidade está querendo dizer. Porque nós não podemos ser reduzidos a um certo fator. Eu não sei o quanto vocês conhecem do universo médico, do universo de saúde. Mas às vezes você vai num hospital e vê 2 médicos conversando e falando dos seus casos. E fala assim: eu estou tratando de um TB. E o outro fala: não, eu tenho um CA. Sabe do que eles estão falando? Tuberculose e câncer. Tuberculose e câncer. A pessoa não tem sexo. A pessoa não tem idade. A pessoa não tem cor, não tem peculiaridade nenhuma, não tem sentimento nenhum. Ele é apenas uma tuberculose. Já imaginou você ser uma tuberculose? Você gostaria de ser um tumor cancerígeno? Quem gostaria? Ninguém. O preconceito reduz a pequena, a mesquinha pessoa a uma característica. E se você quer um maravilhoso instrumento de quebrar preconceitos, chama-se vidas sucessivas. Sabe por quê? Quando você compreende as vidas sucessivas, você vai entender que você não é homem. Nós não somos homens, sabia disso?
É uma novidade para você voltar para tua casa. Vocês não são mulheres. Vocês não são brasileiros. Ninguém aqui é brasileiro. Tudo que a gente pensa que é, a gente não é. A gente apenas está. Nós homens estamos homens. Vocês mulheres estão mulheres. Nós todos estamos brasileiros. Mas ser de verdade, não somos. Nós apenas estamos. É mais ou menos como eu olhar a senhora e falar assim, a senhora é roxa. Ela vai falar assim, Que roxa? não, roxo é só a minha roupa. Daí eu chego para ele e falo assim, ô vermelho, vem aqui. Ele fala, como assim? Eu não sou vermelho. Vermelho é só a minha roupa. Mas nós não. A gente acredita que a gente é a roupa que a gente está vestindo. E por causa disso começa uma complicação medonha entre as pessoas. Porque os homens se acham superiores às mulheres. A mulherada também, quando se junta, começa a falar mal dos homens. Os brancos se acham melhor que os negros, os ricos que os pobres, e os de São Paulo com relação ao Rio de Janeiro. A gente acha que a gente é isso tudo. E a visão espiritual, a visão da eternidade vai te colocar no teu devido lugar. Você é um espírito que está momentaneamente vestindo uma roupa que tem características de cor, de sexo, de nacionalidade e assim por diante. E isso, só isso, se você refletir sobre isso, você vai ver fortes motivos para zerar os teus preconceitos. Não é verdade? Até porque existe, além das vidas sucessivas, existe uma lei do karma. E rico que lida mal com a sua riqueza, que achar que ele é superior por causa da sua riqueza, que humilhar os pobres. Vocês ouviram falar que tem rico que humilha pobre? Isso que tem por aí. Homens que acharem que por ser homens são melhores que as mulheres e usarem de violência, impingirem os seus pontos de vista. Todas as pessoas que usarem a sua diferença como superioridade, que está claro que é ilusória, nem raça, nem região, nem nacionalidade, nada é superioridade, porque é uma condição transitória, todos eles ficam sujeitos a, se não se tocarem, nascerem no outro polo. É isso que é a reencarnação. É uma oportunidade de você expandir a sua mente. Homens têm alguma coisa para aprender com mulheres? Vocês acham? Brasileiros têm alguma coisa para aprender com japonês? O que vocês acham? Quem conhece um pouquinho da cultura japonesa vai falar, puxa, se o brasileiro soubesse isso, ó. Até quando tem um escândalo de corrupção no Japão, é comum que a pessoa que foi denunciada se mate. Aí o pessoal brinca, nossa, no Brasil ia ser uma sangria danada. Muita coisa uma nacionalidade tem para aprender com a outra. Muito. O japonês também tem muito para aprender com o brasileiro. Todas as diferenças são interessantes. Os jovens têm muito para ensinar para os mais velhos. Mas os mais velhos também têm muito para ensinar para os jovens. Desde que você supere essa arrogância do preconceito. Por isso, só por essa dica vocês já imaginam quanto nós trazemos do passado de lixo que fica como cortina entre nós e os outros e que nos impede de ouvir. Mas não é só o preconceito. Além disso, tem uma coisa, um sentimento que vem da experiência do erro. Quando uma pessoa erra com você, você guarda que sentimento? Mágoa. Mágoa, raiva, rancor, ódio. Você acha que isso prejudica a comunicação? Quando você tem raiva de alguém, você ouve bem o que a pessoa está falando? Não. A pessoa já aparece, você já se preveniu. Já parece o gato com os pelos tudo. Porque sabe que é guerra, vem pancada. Ouvir? Imagina que você vai ouvir.
Qualquer coisa que a pessoa falar, se ela falar bom dia, você já vai. Bom dia por quê? Porque você já está armado. Mas além do outro errar com você, você erra com os outros também. E quando a gente erra com os outros, qual é o outro tipo de lixo espiritual, de sentimento que a gente guarda quando você erra com os outros? Qual é o sentimento? Culpa. A culpa. Aqui a gente não tem espaço para ficar trocando uma ideia entre a gente. Mas se você soubesse qual a opressão, qual o travamento da vida das pessoas que se acham culpadas, elas não vivem direito. Quem carrega o peso da culpa não consegue viver direito. Sabe por quê? Depois da culpa vem qual é a coisa seguinte, quando você sabe que uma pessoa culpada deve vir o quê? A punição. O juiz faz isso, na sentença dele, primeiro ele estabelece se o réu tem culpa. Se tem culpa, o que ele faz? Imagina uma sentença de juiz que ele fala lá, o Maurício é culpado e ponto final. Não, tem que estabelecer a pena, a punição. E uma pessoa que se acha culpada fica o tempo todo pedindo para ser punida, se desmerecendo, se diminuindo. E uma pessoa que vive nessa condição não tem condições de se relacionar, de produzir, de trabalhar bem, porque ela acha que não merece ser feliz, não merece dar certo. Sabe aquela vozinha que de vez em quando todos nós temos? Você não é bom o suficiente. Isso que você está fazendo não vai dar certo. Vocês já ouviram essa vozinha na cabeça de vocês, não ouviram? E as pessoas que não sentem culpa? Pessoa que não sente culpa, você tem um psicopata, que é aquele famoso, matou a mãe e foi ao cinema. São pessoas que não sentem arrependimento. Esse é um caso especial que merece um estudo especialíssimo, mas isso não dá nem 0,5% da humanidade. Pode ser que tenha algum aqui? Pode. Mas é muito raro acontecer. A maioria de nós sabe o que está acontecendo. Sabe o que Kardec perguntou para os espíritos, que está lá no livro dos espíritos? Aonde estão escritas as leis de Deus? E essa pergunta é uma pergunta fantástica para a humanidade. A humanidade há muito tempo tem brigado se a verdade está na Bíblia, no Alcorão, na Cabala, no I Ching. Aonde está a verdade? Aonde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Kardec para os espíritos superiores. Sabe qual foi a resposta? Na consciência. Um índio analfabeto que nunca viu um livro vai ter o mesmo acesso às leis de Deus do que um doutor de Harvard, da Sorbonne. Por quê? Porque os dois têm a mesma consciência e o mesmo acesso. E para variar, a gente também não ouve a voz da consciência. Talvez seja a nossa pior surdez. O bêbado fala que não ouviu, não sabia o que era certo e errado quando espancou a mulher, porque ele estava bêbado. Não sabia que estava dirigindo mal porque estava bêbado. Vocês acreditam nisso? A pessoa sempre sabe o certo e errado. Fora os casos dos psicopatas, que esse é um caso para ser estudado especificamente, mas todas as pessoas sabem quando estão errando. Só que aí a gente cria disfarce, né? É porque minha mãe não me amava o suficiente. Aí você sai se vingando para todo mundo. O maníaco do parque teria sido abusado aos 7 anos de idade. Aí ele destruiu a vida de 40 mulheres e 40 famílias. A gente sempre tem desculpinha, mimimi, para justificar os próprios erros. Mas dentro de nós, Deus colocou a certeza, o valor, o filtro para dividir entre o que é certo e o que é errado. E esse filtro chama-se consciência. E todas as pessoas da Terra têm acesso a esse filtro. Então, nós precisamos aprender a lidar com o preconceito. E a gente deu aqui um remédio fantástico para o preconceito, que é o conhecimento das vidas sucessivas e da reencarnação. E a gente precisa aprender a lidar também com as nossas mágoas em relação aos outros. Como é que você cura essa doença da alma chamada mágoa? Nós sabemos. Perdoando. É o perdão
que limpa os nossos corações. Tem gente que acha que quando dá o perdão, está ajudando o outro que errou. Como é que eu vou dar perdão se a pessoa errou, ela vai sair livre disso? Não. Quem se liberta, quem sai livre quando é dado perdão, é a pessoa que dá o perdão. Porque o outro vai ficar com a consciência, vai estar sempre falando para ele, você errou, você pisou na bola. Mas você está se libertando. Os relatos espirituais falam de espíritos que estão há 300, 400, 500 anos entrando numa vida e saindo outra e se alternando. Ora um se vinga, ora o outro se vinga. Ora um se... Sabe aquelas famílias do Nordeste que os Souza matavam os Almeida, porque os Almeida mataram os Souza e isso não acaba nunca? Somos nós. Nós é que ficamos sempre de picuinha. No casamento não é assim? Fala a verdade. Não precisa nem ser para vidas sucessivas. Um tem mágoa do outro, porque o outro tem mágoa do um e ficam... Quando é que para um negócio desse? Só para quando vier o perdão. E pode parar às vezes só para um. Se o outro não aceita o perdão, o problema é dele. Mas seja você aquele que perdoa. Em nome do quê? Da tua libertação. Porque a mágoa, a pequena, restringe. O cachorro que é amarrado na corda, ele vai longe? Ele acha que é livre. Mas ele só é livre até o tamanho da corda. A corda é a mágoa. É isso que está pequenando, está aprisionando a tua vida. A minha vida não anda para frente. Vai olhar o coração. Vai olhar o coração. Às vezes é a mágoa, às vezes é a culpa. A mágoa a gente precisa perdoar o outro, e a culpa a gente precisa perdoar nós. Parece que o perdão para o outro é a coisa mais difícil, mas às vezes é muito mais difícil a gente perdoar a gente mesmo. Então, nós precisamos desvelar, descortinar a pessoa que está à nossa frente. Porque quando a gente coloca muito passado entre você e o outro, você não ouve mais, você não tem mais acesso, você não está com aquela pessoa. Você já imaginou? Muitos de vocês já devem ter namorado com uma pessoa, às vezes casado, e aquela pessoa teve lá sua dificuldade lá atrás. E você fala para ela o quê? Minha amiga, eu não tenho nada a ver com o cara que te infelicitou. Agora ele fez a coisa errada e eu que tenho que pagar? Eu que tenho que receber a tua amargura? Não é justo. Limpe-se, permita-se ser feliz, permita-se viver o presente e não trazer o passado para como quem carrega uma pedra, aquelas pedras de condenado, né? Fica amarrado aqui no tornozelo com uma corrente e a pessoa vai ficar o tempo todo carregando aquele peso. Por quê? Para quem ela está fazendo mal? Conta para mim. Para quem? A pessoa que não se perdoa ou que não perdoa o outro. Então, nós precisamos limpar o passado, mas também precisamos limpar o futuro. Porque nós criamos expectativas com as pessoas. Vocês já devem conhecer gente assim. A pessoa estava namorando um pilantra. Todo mundo sabia que o cara era pilantra. Todo mundo chegava para ela e falava, sai dessa, tu tá indo para um buraco. E a pessoa, não, é uma ótima pessoa. Às vezes a pessoa olha o que ela quer ver. Ela olha o príncipe encantado que está na cabeça dela. Mas a pessoa real ela não consegue olhar. É mais um filtro, é como quem anda com óculos cor-de-rosa. Eu olho para você, se o óculos for bem cor-de-rosa, nossa, todo mundo aqui no cantinho meio é cor-de-rosa, que coisa estranha. Claro que não. São teus óculos, é a tua maneira de ver o mundo que está idealizada. Você acha que todo mundo é do jeito que está na tua cabeça. Não é. As pessoas são como elas são. E olhar as pessoas como elas são é uma ótima maneira, é uma ótima base para você emergir e crescer. Palestrista sem relógio, meus amigos. 8h30? É meia hora para acabar, né? Então vamos lá. Quando você toma consciência
de todo o lixo, de todas essas cortinas que estão te impedindo de ouvir o mundo. Você tem olhos, mas não vê. Você tem ouvidos, mas não ouve. Você precisa começar a limpar a sua vida. E o produto de limpeza entregue nas nossas mãos para limpar as nossas vidas é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, iluminado com os instrumentos de vida sucessiva, de reencarnação, de causa e efeito do Espiritismo. Se você reflete sobre isso, você vai se transformar. Cada cortina de perdão, como Jesus ensinou. Quantas vezes, mestre, eu devo perdoar as pessoas que errarem comigo? Quantas? 7 vezes? 70 vezes, 7 vezes. Mas como assim perdoar enfim? Vocês não acreditam que a gente tem que ter uma caderneta e perdoar 490 vezes, né? 70 vezes 7 dá 490. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que a gente deve se limpar sempre. É mais ou menos como o teu filhinho falar: ih, mãe, esse negócio de tomar banho é muito chato. Quantas vezes eu devo tomar banho na vida? Ih, filho, pelo menos uma vez por dia. Ah, mas tudo isso é muito chato. Todo dia a gente tem que fazer o exercício de se limpar materialmente. O banho é sempre muito bom, mas também de se limpar espiritualmente. Alguém te prejudicou no dia de hoje? Não deixa para amanhã. A fala de Jesus é muito concreta. Se você estiver indo até a tua casa de oração e lembrar que alguém guarda mágoa de você, deixa a tua oferta no altar. Na época dele, o religioso sempre levava uma oferta. Ainda hoje, em muitas religiões é assim. Deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te já com o teu adversário. Não adianta vir rezar, pagar o dízimo, comer hóstia, ouvir palestra e tomar passe, se você não se dispõe à transformação interior. Você aqui agora vai receber um influxo fabuloso de energia no passe. E isso ajuda muito. Limpa os efeitos da tua desarmonia pela mágoa, pela culpa, pelo preconceito. Mas, meu amigo, se você não se dispuser a transformar aquilo, você vai encontrar de novo a pessoa que você culpa, você vai novamente se culpar, você vai manter o teu preconceito porque você não se dispôs à transformação. Você pode fazer o exercício do perdão e oração, não pode? Você planeja a pessoa, não é? Mas o que é oração? Assim. Jesus falou assim: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Qual é a oração que mais agrada a Deus? Aquela que sai da boca ou aquela que sai do ato, do coração, do dia a dia? Muita gente se ilude com o Pai Nosso. Tem religião que acha que se a gente rezar 200 Pai Nosso, a gente se limpa espiritualmente. Pode rezar, se isso faz bem para você, reza, não tem importância. Quando eu falei para você oração, assim, não é que oração, eu costumo conversar. Sim. Com Deus, né? Então, Sim. por isso que eu estou te perguntando se esse exercício é válido também, né? Você perdoar e se perdoar também, né? A oração, ela deve ser integral. Deve abranger pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Se for só da boca, certo? Às vezes o agressor doméstico fala para a mulher assim: ah, eu estou batendo em você porque eu te amo. Ah, tá bom, meu filho, vai amar assim lá longe, certo? Então não adianta só boca, tem que ser ato concreto. Nem todo aquele que disser, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Pensemos nisso. Libertemo-nos, e nós assim, nos libertando, a gente vai ter muito melhores condições de ouvir as pessoas, de ouvir a si mesmo, o Deus que mora dentro de você, que é o quê? A consciência. E aí você vai poder, ouvindo a Deus, Nosso Senhor, finalmente você ser um filho de Deus. Por natureza, por nascimento, todos nós somos filhos de Deus, mas pela atitude nós estamos longe de agir como filhos de Deus. Vamos ouvir Jesus, vamos ouvir o nosso coração, e lá a gente vai ouvir Jesus falando: perdoe, se perdoe,
Se permita a limpeza espiritual todos os dias. Boa noite.